Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai analisar mais uma ferramenta de IA gratuita para corretores de imóveis, o Perfil Plus. Para quem se interessar, a ferramenta está disponível lá na loja de GPTs do ChatGPT. É só procurar pelo nome. Ou se quiser conhecer todas as ferramentas que o autor criou, pode procurar pelo nome dele, Marcelo Gorgoretti, na mesma loja de GPTs. A gente recebeu um material que mergulha nos conceitos por trás dessa ferramenta. E assim, me deixou pensando numa situação que todo corretor já deve ter vivido. Sabe aquela venda que parecia certa, tudo alinhado, cliente feliz, e de repente, sem um motivo claro, o negócio desanda? A gente fica se perguntando, o que foi que eu fiz de errado? O material que a gente vai discutir hoje sugere que a resposta, na maioria das vezes, não está no imóvel, nem no preço, mas em pontos cegos do nosso próprio comportamento. A missão aqui é investigar isso. É uma ótima forma de colocar a questão, porque essa frustração, nossa, é universal na profissão. O ponto de partida do material é exatamente este. O mercado imobiliário evoluiu. Hoje, a habilidade de entender gente a si mesmo primeiro e depois o cliente se tornou uma vantagem competitiva gigantesca. A análise que a gente vai fazer é sobre como a integração de 3 grandes modelos comportamentais, o Enneagrama, o Big Five e o DISC, oferece um mapa para, como você disse, iluminar esses pontos cegos. E com isso, claro, aumentar a performance e diminuir o desgaste. Certo. Vamos começar a desembrulhar isso. O artigo que a gente recebeu começa com o Enneagrama, que fala de 9 padrões motivacionais. Confesso que, quando ouço isso, soa um pouco abstrato, sabe? O que isso significa na prática, no dia a dia de um corretor que está correndo para bater a meta? O porquê por trás das nossas ações. Ele não foca só no que a gente faz, mas na nossa motivação mais profunda, quase inconsciente. O material traz exemplos bem claros. Pensa no tipo 3, o realizador. A força dele é a busca por metas, a alta performance. O motor dele é ser visto como bem-sucedido. Mas o risco, o ponto cego, é uma impaciência enorme e uma autopressão que pode levar ao burnout. Entendi. É o corretor que atropela o processo de decisão do cliente porque está focado demais na sua meta e não na necessidade do outro. Exatamente. E em contraste, você tem o tipo 9, o pacificador. A força dele é a empatia, a capacidade de criar um ambiente harmônico. Ele é ótimo em ouvir, mas o seu porquê é evitar conflitos a todo custo. O risco, ele pode procrastinar uma negociação mais dura ou não defender o preço do seu cliente com a firmeza necessária só para não gerar atrito. Entender essa motivação interna é crucial, especialmente quando a pressão aumenta. Mas isso não corre o risco de virar um rótulo? De o corretor pensar, eu sou tipo 5, analista, então sou assim mesmo, meio distante. E usar isso como desculpa? Ótimo com dados e detalhes técnicos. Entende que sua motivação é a busca por conhecimento para se sentir seguro? Ele também pode perceber que, sob pressão, a tendência dele é se isolar e parecer frio. Com essa consciência, ele pode deliberadamente criar um pequeno script para se lembrar de perguntar sobre a família do cliente, de criar uma conexão que não seria natural para ele. É sobre gerenciar as reações automáticas, não se conformar com elas. Ok, o Enneagrama como um motor profundo faz sentido. Mas e as nossas ações mais do dia a dia? A disciplina para fazer o follow-up, a organização da agenda. Isso me parece menos sobre motivação profunda e mais sobre hábitos. O material conecta isso a outro modelo, o Big Five, certo? Que me pareceu mais pragmático. É isso mesmo. Se o Enneagrama é o motor, o Big Five, ou Ocean, é como o chassi e a engenharia do carro. Ele não olha o porquê, mas mede as tendências de comportamento, e é o modelo com maior validação científica global. Ele avalia 5 traços: abertura a novas experiências, conscienciosidade, que é a sua disciplina e organização, extroversão, amabilidade e um que é crucial em vendas, estabilidade emocional. Vi como essa tal de estabilidade emocional se manifesta na rotina de um corretor. A conexão é brutalmente direta.
Um corretor com baixa estabilidade emocional é aquele que recebe um não do cliente e fica remoendo aquilo por 3 dias, incapaz de ligar para o próximo lead. Ele leva a rejeição, que é parte do jogo, para o lado pessoal. Já um corretor com alta estabilidade emocional ouve o mesmo não, entende que não era o momento do cliente e em 5 minutos está no telefone com outro com a mesma energia. Ele tem resiliência. Da mesma forma, uma alta conscienciosidade está diretamente ligada àquele corretor super organizado que nunca esquece um follow-up e cujo funil de vendas funciona como um relógio. O Big Five mede as competências que sustentam a operação comercial no longo prazo. Certo. Então temos o motor, que é o eneagrama, e o chassi, que são as tendências do Big Five. Mas o que move o carro? A comunicação com o cliente, a negociação em si. Onde isso entra? O material fala do DISC para isso, né? Perfeito. O DISC é o GPS e o volante. É a ferramenta que guia a interação, a comunicação. Ele é mais direto e foi desenhado para ser uma ferramenta de leitura rápida dos estilos de comportamento. Ele mapeia 4 perfis. O D de dominância, que é direto e focado em resultado. O I de influência, que é comunicativo e persuasivo. O S de estabilidade, que é paciente e acolhedor. E o C de conformidade, que é técnico e detalhista. Imagino que a chave aqui seja usar isso para ler o cliente e adaptar a abordagem. Essa é a aplicação mais imediata. Com um cliente de perfil D, de dominância, você não começa falando do tempo, você vai direto ao ponto. Este imóvel tem um potencial de valorização de 15% em 2 anos por estes 3 motivos. Com o cliente S, de estabilidade, essa mesma abordagem seria um desastre. Com ele, você precisa criar um ambiente seguro, ouvir as preocupações, mostrar como a família dele vai se sentir bem no novo lar. É sobre falar a língua do cliente. Mas isso não pode ser um pouco perigoso. Tentar encaixar um cliente numa caixinha D ou S em 5 minutos de conversa parece arriscado. E se eu errar a leitura? Posso estragar toda a negociação? Essa é uma objeção fundamental e muito inteligente. O material não sugere que isso seja uma ciência exata ou uma forma de manipulação. A ideia é usar o DISC como um guia para a flexibilidade. Não se trata de rotular o cliente, mas de prestar atenção aos sinais que ele te dá. Ele é rápido e direto nas perguntas, provavelmente tem um traço D. Ele fala mais sobre segurança e como a família se sente, traço S. Se você percebe que sua abordagem direta está deixando o cliente desconfortável, a ferramenta te dá um mapa para mudar de rota rapidamente. É sobre adaptar o seu estilo para criar uma conexão real e não forçar o cliente a se adaptar ao seu. Agora chegamos no ponto que me pareceu o coração da história. O material defende que a força real não está em usar esses modelos isoladamente, mas em integrá-los. Como isso funciona? Porque parecem 3 lentes completamente diferentes. É justamente por serem diferentes que a visão se torna tridimensional. Pensa nisso como o GPS, o motor e o chassi do seu carro de vendas. O DISC é o GPS, mostrando como você se comunica, qual a rota que você tende a pegar com o cliente. O eneagrama é o motor, o porquê por trás da sua pressa ou da sua cautela. E o Big Five é o chassi, suas tendências de fábrica. Você é um carro feito para aguentar uma estrada longa e difícil, com resiliência, ou para sprints rápidos. Sem entender os 3, você está dirigindo no escuro, reagindo aos problemas sem saber a causa. Uau! Essa analogia do carro realmente clareia as coisas. Então, na prática, um corretor pode perceber que seu GPS, o DISC, o manda ser super relacional e amigo de todos. Mas seu motor, o eneagrama, é movido pelo medo de falhar. E seu chassi, do Big Five, tem baixa extroversão. Ele vive exausto tentando ser o que não é.
Exatamente. Esse é o insight. Esse corretor, com esse mapa em mãos, pode parar de se forçar a ir em todos os eventos de networking que drenam sua energia e focar em uma estratégia de marketing de conteúdo onde a sua natureza mais analítica e reservada pode brilhar, atraindo clientes que valorizam profundidade em vez de socialização. A integração permite criar uma estratégia de vendas que seja autêntica e sustentável para sua personalidade, não uma cópia de um guru de vendas qualquer. Certo, isso em teoria é muito poderoso. Mas vamos trazer para o chão da imobiliária. Como essa autoconsciência toda se traduz em mais comissão e menos dor de cabeça no fim do mês? O material lista 5 aplicações práticas. Vamos passar por elas com mais calma. A primeira é definir o estilo comercial. Sim, isso significa entender se você é, por natureza, um consultor, um negociador agressivo, um especialista técnico ou um construtor de relacionamentos. Ao invés de lutar contra a sua essência, você a profissionaliza. Se você é um tipo 5 do Eneagrama com alta conscienciosidade, você talvez nunca seja o vendedor mais carismático, mas pode se tornar o consultor de investimentos imobiliários mais confiável da sua cidade. E é um público enorme que prefere isso. Faz sentido. A segunda é personalizar a negociação. Isso é sobre ler o cliente, como a gente já falou. Exato, mas com mais profundidade. Não é só sobre adaptar a linguagem do DISC, mas sobre entender a motivação de compra do cliente, do Eneagrama. Ele está comprando um imóvel por status, que é o tipo 3, por segurança, que é o tipo 6, ou para ter um refúgio para a família, o tipo 9. Se você vende segurança para quem busca status, a conexão não acontece. Saber o porquê do cliente te permite focar nos benefícios que realmente importam para ele, seja a portaria 24 horas ou o salão de festas glamuroso. A terceira aplicação é fortalecer os pontos fortes. Parece óbvio, mas como isso funciona na prática? O material sugere que um corretor com alta extroversão e perfil I de influência deveria passar 80% do seu tempo em atividades de prospecção ativa, eventos, porta de loja, telefonemas. A energia dele se renova com gente. Já um corretor com alta conscienciosidade e perfil C de conformidade deveria focar na gestão de CRM, na análise de dados de mercado, na construção de funis de e-mail marketing. Colocar o segundo para fazer o trabalho do primeiro é a receita para o fracasso e a infelicidade. E o quarto ponto é o outro lado da moeda. Reduzir sabotadores. Todo perfil tem um lado sombrio, imagino? Todo o perfil. E a consciência é o primeiro passo para gerenciá-lo. Um sabotador clássico do perfil I, de influência, é a dispersão. Ele adora conversar, abre 1000 frentes, mas tem dificuldade em fechar. Sabendo disso, ele pode criar proteções como usar um checklist rigoroso para cada atendimento ou reservar blocos de tempo na agenda exclusivamente para follow-ups. Ele usa a estrutura para compensar sua tendência natural à desorganização. Ok, essa quinta aplicação me pareceu a mais polêmica e talvez a mais poderosa. Definir o tipo de cliente ideal. O material está basicamente dizendo que um corretor deveria demitir certos tipos de clientes antes mesmo de começar. Isso vai contra tudo que se ouve sobre atender a todos. É uma leitura provocativa, mas a ideia é um pouco mais sutil. Não se trata de recusar clientes, mas de focar a sua prospecção e o seu marketing para atrair as pessoas com quem você tem mais química e, consequentemente, uma taxa de conversão maior. Se você é um corretor super analítico, detalhista, que adora planilhas de rentabilidade, por que gastar sua energia e seu dinheiro de marketing tentando atrair famílias com quem compram com coração? Não seria mais inteligente focar em investidores, engenheiros e médicos que falam a sua língua? Ao fazer isso, você não só fecha mais negócios, como o processo se torna muito menos desgastante para ambos os lados. Você trabalha menos e ganha mais. Entendi. Não é sobre fechar portas, mas sobre construir a ponte certa no lugar certo. E o artigo menciona que a ferramenta Perfil Plus usa um questionário para gerar esse mapa comportamental. Isso é um teste psicológico? Esse é um ponto-chave. E o material bate muito nessa tecla. O questionário não tem, de forma alguma, um caráter clínico ou psicológico.
não é um diagnóstico. Ele foi desenhado especificamente para o contexto profissional, para gerar indicadores de estilo de negociação e comunicação. É como um espelho profissional, não uma sentença psicológica. O objetivo é dar ao corretor um ponto de partida estruturado para essa jornada de autoconhecimento. Um ponto de partida para reflexão, não um rótulo definitivo. Perfeitamente colocado. É uma ferramenta para empoderar o profissional com dados sobre si mesmo, para que ele possa tomar decisões mais estratégicas sobre sua carreira, sua abordagem e até sobre sua saúde mental. E como resumindo a nossa conversa, o que essa análise toda nos mostra é que, no mercado imobiliário de hoje, a grande batalha não é mais de portfólio ou de preço. A vantagem competitiva real está no campo do comportamento humano. E entender a si mesmo não é autoajuda, é estratégia de negócio pura e simples. Sem dúvida. O material deixa claro que o sistema não busca encaixar as pessoas em caixas, mas sim iluminar caminhos para que elas cresçam e atinjam seus resultados de uma forma mais autêntica e eficiente. Isso me leva a uma reflexão final, que vai um pouco além do que a gente discutiu. Estou curioso. O foco do material é o autoconhecimento do corretor para melhorar a sua própria performance e a leitura do cliente. Isso, por si só, já é transformador. Mas e se a gente pensar no próximo nível? Uma vez que um corretor domina essa leitura de si do cliente, o que acontece quando ele começa a aplicar essa mesma lente para entender a dinâmica de poder e as motivações de todos os outros envolvidos numa negociação complexa? O corretor do outro lado, o gerente do banco, o cônjuge que fica quieto na visita, mas que tem o poder de veto, o advogado da outra parte. Como a consciência de todo esse ecossistema comportamental poderia transformar a estratégia de um negócio, saindo de um simples ato de venda para se tornar uma verdadeira orquestração de interesses?